Muito bem, boa tarde a todos. Chegou a hora de nos dedicarmos ao painel que tem o título Condições de mudança nas práticas profissionais dos professores de matemática. Pareceu-nos uma forma natural de terminarmos este seminário nos debruçando sobre a questão da mudança, da transformação, que tem estado presente, mas que queremos agora focar de uma forma mais precisa, digamos assim. Eu queria começar por apresentar o grupo de participantes neste painel e começando por agradecer a disponibilidade que mostraram logo de imediato para estar aqui connosco. Para além da Paola, já bem nossa conhecida, não preciso de apresentar, não é? Penso que não terá entrado ninguém agora na sala para esta última sessão, mas de qualquer forma é a nossa consultora do projeto e professora na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Queria apresentar também a Lourdes Figueiral, que é presidente da Associação de Professores de Matemática, que é professora na Escola Artística Soares dos Reis, que tem um mestrado em Matemática para professores, que se tem dedicado à investigação em torno da relação entre a matemática e a arte, e que é um nome muito conhecido não só pelo seu percurso mais recente, em particular agora sendo presidente da APM, naturalmente que tem maior destaque, mas já há muito tempo que vemos o seu nome associado a um documento que no nosso país foi muito importante. Estou-me a referir ao livrinho da renovação do currículo de matemática de 1988. A Lourdes esteve na gênese desse encontro, não é? Foi organizadora e, portanto, tem uma ligação muito forte a esse documento que para nós, comunidades de educadores matemáticos do nosso país, é muito significativo. E, finalmente, o João Almiro, que também é muito conhecido no nosso meio, também é mestre em Educação, no caso pela Universidade de Lisboa, e que é professor na Escola Secundária de Tondela, penso que não mudou recentemente, não mudou. Esqueci-me de confirmar esta. E que foi professor das turmas piloto do novo programa de matemática, tem participado em muitos projetos, está muito ligado à utilização das tecnologias na sala de aula e tem tido uma participação também muito significativa na APM, em diferentes vertentes. E as três pessoas que temos no painel, naturalmente, estão muito ligadas a esta questão das práticas dos professores de matemática e, naturalmente, que nos vão ajudar a pensar estas questões. Claro que a mudança das práticas é um tema que está sempre presente no discurso dos educadores matemáticos e dos professores de matemática, mais recentemente por via das mudanças curriculares que ocorreram e de mudanças que se perspectivam mais recentemente ou não. E esta questão da mudança, esta questão está associada também à questão da permanência. Portanto, há esta tensão entre a permanência e a mudança e que me parece faz sentido nós nos questionarmos também, né, se queremos mudar para onde, para quê, porquê, são questões que naturalmente são importantes. E, portanto, para podermos focar de uma forma eficaz neste conceito de mudança de práticas, há estas, digamos, três questões mais gerais que eu coloco ali: o que pode suscitar a mudança, em que sentidos irá a mudança e que contextos podem sustentar a mudança, e depois, em particular, o desafio que lancei à mesa e que lança todos os presentes aqui, é que nos possamos focar, então, nestas questões que estão aqui mais abaixo. A primeira, que tem a ver justamente com as transformações curriculares mais recentes que ocorreram no nosso país,
estão a ocorrer. E em que sentido é que essas mudanças têm influenciado a prática? Também recentemente tivemos a experiência interessante de vários programas de formação de âmbito nacional e, portanto, poderemos pensar um pouco em algumas potencialidades e limitações, mas essencialmente que dinâmicas é que podem ter ficado desses programas e todo este processo, não é? Uma vez que esses programas terminaram. Portanto, a minha proposta é que nos debrucemos nesta primeira parte, nestas duas primeiras questões. Os participantes da mesa irão comentá-las e depois iremos ter uma fase de debate. E depois iremos, então, focar nas outras três e voltaremos a ter um momento de debate. Já são as duas primeiras. Exatamente, iremos começar pelas duas primeiras. As duas primeiras, portanto, transformações curriculares recentes e as suas implicações nas práticas. E a segunda, programas de formação de âmbito nacional ou estadual, não é? Dependendo do contexto em que trabalham. Querem mais detalhe na pergunta? Não, já recuperaram. Sim, desculpa. Sou eu? Portanto, começa. Portanto, neste caso, começa a minoria, depois eu, João. A minha proposta é que comece o João, a Lourdes e depois a Paola. Ora, muito boa tarde a todos, eu quero agradecer o convite. A Hélia tem algumas perguntas que eu não tenho resposta para nenhuma, como é natural, mas no entanto espero ajudar na discussão de todas elas e que todos queiram também colaborar nessa discussão. A primeira sobre as mudanças curriculares. Eu já sou um professor com alguns anos de serviço e já vi várias propostas de mudança curricular, portanto já assisti a várias mudanças de programa. E sempre que aparecem mudanças dos programas, eu fico sempre numa expectativa, como é que eu ia dizer? Eu fico sempre um bocadinho pessimista, porque as primeiras experiências que eu vi de mudanças de programa, não se passou quase nada, quer dizer, as escolas, muitas vezes acontece, isto se calhar um bocado até dizer isto é assim um bocadinho, pronto, dá mau aspecto, mas realmente acontece, eu tenho que falar daquilo que eu vivo e que eu vivi, não tenho outra possibilidade. E então o que acontece? Muitas vezes as mudanças dos programas têm impactos muito demorados nas escolas junto dos professores e quer dizer, realmente, quando se propõe um novo programa, é um começo, mas um começo muito pequenino de tudo aquilo que se quer transformar. Eu acho que, por vezes, se calhar os autores dos programas não têm, quer dizer, devem ter com certeza, mas às vezes podem ter a ilusão de que aquilo, pronto, está ali no despacho, a coisa saiu e a partir de agora vai ser uma maravilha. Pois, eu tenho sempre uma expectativa muito pessimista, talvez pela experiência e por ter visto vários programas que tentaram ser implementados e que depois a montanha pariu um rato, quer dizer, e realmente poucas coisas se mudaram, pessoas que ao fim de 3, 4, 5 anos ainda não se tinham percebido que os programas tinham mudado em muitas coisas e muitas orientações que não estavam a ser cumpridas e tudo isso, e por isso eu acho que realmente as mudanças curriculares são um momento, é uma oportunidade, não é? Como agora, eu até vou dizer isto até, bom, é realmente uma janela de oportunidade, é realmente um momento importante e é de se aproveitar, porque realmente nessas alturas as pessoas questionam e algumas, pelo menos, questionam o que é que está a acontecer e tentam perceber o que é que realmente se propõe nesses documentos e portanto, é importante, esses momentos são importantes. Depois, o que acontece a seguir é que às vezes não corresponde àquilo que se propõe. Desta vez aconteceu uma coisa estranhíssima, que o Ministério da Educação deve estar com problemas, de certeza, porque o novo programa, por exemplo, agora do ensino básico surgiu e ainda ele está a começar. As pessoas ainda mal estão a interiorizar, aparece um documento curricular novo com uma coisa absolutamente despassarada, absolutamente disparatada. Eu não sei, não
percebo quem fez agora este documento, quando o outro ainda nem sequer estava a ser apreendido e as pessoas ainda nem o estavam a conhecer completamente bem para começarem a fazer as coisas, aparece outro. Quer dizer, isto parece estar a gozar, quer dizer, isto não é normal. Eu acho que as pessoas que estão a pensar e acreditam que depois de ter isto está cá fora, que vai mudar agora com este, quando nem sequer as pessoas se aperceberam do outro. Eu não sei, eu não percebo onde é que estão e nem o que é que estão a ver, quer dizer, eu não consigo perceber. Depois, há realmente alguns aspectos que podem, quer dizer, há alterações curriculares que podem ser mais difíceis que outras, não é? Aquelas que questionam as rotinas dos professores, o dia-a-dia dos professores, se calhar são mais difíceis de levar à prática. Há outras que se calhar que são mais facilmente integradas nas práticas usuais. Eu vi já alterações grandes, por exemplo, do ponto de vista científico, aparecerem coisas novas, temas novos que as pessoas não estudaram na faculdade e que tiveram que estudar. Portanto, são coisas que também, às vezes, não são fáceis, mas pronto, sempre a estudar consegue-se fazer. Ou coisas, por exemplo, de mudanças das práticas letivas, da maneira como se organizam os alunos, da maneira como o papel do professor, o papel do aluno, são coisas até se calhar mais difíceis de levar à prática e de fazer. Agora, acompanhar, faz muita diferença acompanhar essas alterações curriculares de formação e de acompanhamento. Eu acho que faz muita diferença. Eu assisti com acompanhamento e sem acompanhamento. Portanto, já tive essas duas experiências. Assisti, por exemplo, às alterações de 97 do programa do secundário em que havia o acompanhamento. Faz muita diferença haver e não. O de 92 não tem nada a ver. Tem nada a ver, por exemplo, no ensino básico, agora no meu programa houve o plano da matemática que estava a funcionar e que fazia de alguma forma o acompanhamento do programa, houve algumas ações de formação para o terceiro ciclo, houve um programa de formação do primeiro e segundo ciclo, faz muita diferença. Por exemplo, agora as metas não têm nada a acompanhar. Eu não sei o que é que estão à espera que aconteça. Eu sei o que é que vai acontecer. Percebem? Eu sei, portanto, eu sei o que é que vai acontecer e admiro como é que ainda não sabem. Eu já sei, mas pronto. E então, há aqui realmente alguns aspectos que fazem a diferença. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Outra coisa que faz, por exemplo, a diferença, os materiais de apoio. Ter materiais ou não ter materiais de apoio faz muita diferença. Eu já vi com e já vi sem. Quer dizer, e realmente quando há os materiais a acompanhar os programas, as coisas são bastante diferentes, porque há umas ideias, há umas luzes, há umas coisas que se abrem, os professores têm onde se agarrar, têm onde ir procurar, têm onde ir buscar as coisas. E, portanto, eu acho que isso também faz alguma diferença. Infelizmente, portanto, estes primeiros anos são realmente, eu acho que são sempre os melhores, principalmente quando não há manuais. Nos anos em que não há manuais, são sempre anos muito frutuosos para o trabalho nas escolas, sempre muito. A partir do momento em que aparecem os manuais, eu já vi com e sem também. Eu tenho essa coisa engraçada porque já vi vários, então são filmes repetidos e as coisas realmente já há 20 anos para agora, a diferença no que diz respeito a alterações curriculares não é realmente muito significativa. Quer dizer, eu estou a dizer em termos de como é que se leva um programa à prática, percebem? As condições de trabalho de há 20 anos e de agora se calhar não são assim tão diferentes. Quer dizer, eu assisti a lançamentos de programa com manuais e sem, quer dizer, antes dos manuais há uma procura, os professores juntam-se muito mais, as pessoas trabalham muito mais em conjunto, porque está tudo um bocado, e agora como é que a gente faz? Está tudo um bocado aflito. Eu acho que esta aflição que junta as pessoas e que é chato eu estar a dizer isto, a aflição é que é bom, mas realmente leva as pessoas a juntarem-se mais e a procurarem e a fazerem, não é? Quando aparecem os manuais, eu acho que se cai muito na rotina. Primeiro, os programas são encostados, claramente, não é? A leitura do programa é a leitura do autor do manual e depois começam as repetições e as rotinas e seguir o manual e vamos ao exercício 32 da página 55 e sempre a andar e quer dizer, e todas as rotinas começam a aparecer muito, não é? Portanto, eu acho que sobre a primeira pergunta respondi mais ou menos. Posso passar para a segunda ou tenho que me calar? Não? Passávamos agora a Lourdes. Não te passo a segunda pergunta, é que eu só estive a falar da primeira. Eu sei, mas depois já falas, sim. Pronto, ok. Boa tarde a todos. Também aproveito para agradecer o convite
para esta presença da Associação de Professores de Matemática num âmbito que lhe é muito querido e muito próprio e muito genético. Eu ontem ouvi um cumprimento entre pessoas lá fora que dizia: isto parece um mini Prof. Mate. E eu gostei tanto de ouvir, porque há algo desta relação do professor com a investigação que está na gênese da APM e que eu acho que o estar ainda tão presente na memória das pessoas, às vezes mais do que na prática, seria importante fazer-nos também ver a relevância de recuperarmos essa prática. Por isso, nesse sentido, eu senti-me muito confortável, muito a gosto, para utilizar uma expressão castelhana traduzida para o português, nestes 2 dias aqui. Bom, eu escrevi, porque eu posso estar a falar, sou mais ou menos assim como o João Almir, perco-me, e ele não se perdeu, mas posso levar mais tempo a dizer aquilo que quero dizer. E, em primeiro lugar, eu gostaria de matizar, quando me pus a pensar, sobretudo ligado às novas transformações curriculares e mudança, assim, mas mudanças, para lá, mas eu não quero, há mudanças que eu não quero fazer, eu esta mudança não quero. Portanto, mais do que mudanças, eu entendi que esta mudança subentende a ideia de melhoria, porque nem sempre se muda para melhor, é verdade. No entanto, há certamente uma mudança sempre necessária, aquela que deriva do saber avaliar e ajustar, não necessariamente dando aquilo que as pessoas pedem em cada momento. Isso é uma tentação à qual todos gostamos muito de cair, mas que se chama populismo. Mas discernindo o que deve ser feito para alcançar aqueles objetivos que verdadeiramente defendemos e pelos quais lutamos. E aí talvez as transformações curriculares não sejam o mais determinante. Aqui estou de acordo com o João Almiro. Todos sabemos, e isto é verdadeiramente um lugar comum, como há excelentes professores com maus programas e professores que conseguem liquidar qualquer bom programa. Nenhum programa é à prova de professor, nem nenhum programa faz o professor. É claro que a construção de um bom currículo favorece, ajuda. Um bom currículo, eu utilizei aqui o bom entre aspas, vocês não veem as aspas, mas está cá, porque é um bocado difícil dizer que é um bom currículo. Mas, enfim, o João Almiro apontou algumas características. Aquilo que é feito de uma forma coerente, pelo menos coerente, digamos. Com vontade de dar participação. A vontade de dar participação não é uma coisa que se enuncia, não é uma coisa que se põe na página do Ministério e diz: tem até o dia X para mandarem contributos. Isso não é dar participação. Isso é uma fraude, isso é simular participação. Dar participação é, por exemplo, toda a envolvência que se deu a quando da reforma de Roberto Carneiro sobre... Pode ser esse o modelo, não é? Em que foram enviados textos preparatórios para as escolas, em que se separou as aulas durante um dia, ao dia D, para se debaterem os textos. E já houve também alguns instrumentos que favoreceram a participação. E a participação é importante porque é uma forma de envolver os professores. E é aqui que eu queria chegar. Portanto, o que é importante nestas transformações, nestas melhorias, é que elas têm que ser feitas com os professores, envolvendo os professores, dando-lhes participação. E nesse sentido pode ser um excelente contexto para esta implicação efetiva e significativa na melhoria permanente da prática docente. Como o João Almiro também já referiu, eu própria também já disse, casos extremos que a nossa geração viveu, desde a renovação da reforma curricular de Roberto Carneiro, que começou a estabilizar com a aprovação dos primeiros novos programas de 1990 e 1991, que depois sofreram as necessárias adaptações, e a recente chamada reorganização curricular de Nuno Crato, para mim é um exemplo de um mau processo desde o início, para além do mau conteúdo, mas isso é outro assunto. Estas recentes alterações, a que nos estamos a referir, penso que era esta a questão também que eu entendi que nos era colocada no painel, que consequências têm tido junto dos professores? Claro que não temos distância suficiente, elas ainda estão, eu acho que elas ainda não aconteceram, então olha que a gente vai ver o que acontece, mas elas já estão a acontecer, subterraneamente, a gente só vê a ponta do iceberg, não é por acaso
que todos os normativos saem às sextas-feiras, de preferência antes de férias, antes de interrupções letivas, é assim tudo muito... E, claro, depois como não mexe muito com as finanças, não anda muito nas primeiras páginas dos jornais, mas de facto esta revolução, evolução, melhor dito, calada, está aí já. Portanto, não é possível ainda fazer uma análise sobre o que é que isto vai provocar na prática dos professores. Nós já estamos a ver alguma coisa. À primeira vista, até pode parecer que o movimento da renovação do ensino da matemática, tal como temos vindo a viver desde meados dos anos 80, perdeu os professores nas escolas. Parece que perdeu os professores nas escolas. De repente caiu um grande silêncio sobre os docentes, frente àquilo que consideramos ser medidas devastadoras para a matemática escolar. Falo de várias coisas. Falo das metas curriculares, certamente, mas não só. Falo da avaliação dos alunos. Falo da perversidade inerente à avaliação dos docentes e aos rankings das escolas. E há aquela fórmula que dá pontos às escolas que depois atribui créditos horários. Neste momento, o silêncio dos professores pode não querer significar necessariamente ainda cansaço ou desistência. Depois de tantas políticas contra eles, depois dos cortes salariais sucessivos, do aumento brutal de tarefas burocráticas na escola, do sistema de avaliação que de tão mal ainda não conseguiu levar a cabo e está sempre a sofrer alterações, de uma carreira que é uma anedota, uma organização escolar que desenraiza o professor da sua escola, que o afasta dos seus alunos, porque tem que andar sempre a correr de escola para escola, das escolas do seu agrupamento. E, sobretudo, uma imagem social sistematicamente e cirurgicamente posta em causa, desvalorizada e denegrida, com especial intencionalidade, atrevo-me a dizer, se nos colocarmos no âmbito da escola pública. Os professores calaram-se, os professores parece que desistiram. Este silêncio pode ser uma forma passiva de luta, de protesto. Cumpro, mas faço exatamente aquilo a que sou estritamente obrigado. Quer dizer, parem-me de explorar. Ainda se ouve isto como justificação, como tomada de posição explícita de alguns professores, de um grande grupo de professores. Só que esta forma de resistência é perigosa, porque o silêncio pode converter-se de facto num grande e mortal silêncio. E aí o sistema, com a pior interpretação possível que podemos dar a esta palavra, o sistema, terá uma vitória fundamental. Vai converter os professores de educadores, de pessoas vocacionadas para, de pessoas entusiasmadas com, de mestres no sentido clássico, não no sentido arcaico, mas no sentido clássico, em funcionários. Quando isto acontecer, quando formos para as escolas cumprir um horário, cumprir uma função e vir embora, de facto, estas políticas educativas, que não são específicas do nosso país, são específicas da nossa cultura, que estão a tentar generalizar-se em grande escala, estas políticas educativas conseguirão a sua vitória. E é muito fácil depois o professor trabalhar. Não precisa de pensar, não precisa de materiais. Aliás, os materiais de apoio já foram retirados do acesso direto que tinham na página do Ministério da Educação. Histórico. Estão no histórico, se quiserem vão procurar no histórico, estão no histórico, mas se quiserem também podem procurar na página da APM, que já estamos a fazer links diretos para esses materiais, porque de facto aquilo que vai ser necessário é pura e simplesmente pegar nos materiais de apoio às metas, fazer muitos exercícios daqueles, para depois nas provas de avaliação externa os alunos serem capazes de fazer. Paula, podias então comentar a primeira questão? Claro que nos Estados Unidos é diferente, não é? É diferente. Ontem o João disse que eu vou falar pelo Brasil e pelos Estados Unidos, mas se eu tiver um pouco de sorte, falo sobre a Carolina do Norte. Mas, na verdade, na questão do currículo, há de fato um movimento nacional nos Estados Unidos que é uma coisa muito nova, mas o nome não se chama movimento nacional, porque os Estados Unidos são, de fato, Estados Unidos. E a independência de cada Estado é uma coisa muito importante dentro dos Estados. Então, esses se chamam Common Core State Standards. São os novos currículos
em matemática, já saiu em inglês e agora estão fazendo em ciências. O fato de se chamar um Common Core State Standards quer dizer que os estados podem escolher aderir a esse currículo ou não. Há 48 dos 50 estados, 48 entre estados e municípios, são 53 estados e municípios que já aderiram a esse Common Core. E se o estado faz parte desse Common Core, ele tem que oferecer 85% do que está naquele currículo e pode escolher mais 15% de outras coisas que não estão exatamente lá, que acho que foi uma maneira de conseguir mais estados participarem, porque se eles chegassem e falassem, está aqui o currículo, seu estado tem que fazer, os estados iam dizer que não. Há perdas e ganhos, eu acho, com a organização desse currículo nacional. Eu acho que ele foi criado, um pouco o discurso foi de atender a essas crianças, a enorme quantidade de crianças nos Estados Unidos que migram, né, vão de um estado para outro, então esse foi um pouco o discurso da necessidade de um currículo mais que vale em mais estados, então você pode chegar em qualquer lugar do país e seria o mesmo currículo, e o que eles chamam de economia de escala, ou seja, que agora para fazer alguma coisa a gente pode juntar dinheiro de muitos estados em vez de cada estado fazer o seu. Uma consequência, por exemplo, dos standards do MCTM foi que cada estado tinha os seus standards, não. Então você ia de um estado para outro, cada um tinha um currículo completamente diferente. Então esse Common Core é uma tentativa de ter pelo menos um certo core, que é um centro comum, né? O que é interessante no processo de criação desse Common Core é que quem fez isso foi o National Governors Association, a Associação dos Governadores, e foi liderado por um matemático. Então, se você pensar em termos da voz da educação matemática nesses currículos, a participação foi um pouco diferente. Eu acho que se você pensar, se você não liga para quem vai levar o crédito, mas para o que está ali, eu acho que a educação matemática avançou um pouco. Há nos currículos hoje o que eles chamam não só de conteúdos, mas de práticas. Então, essa valorização de certas práticas como sendo standards, eu acho que é uma coisa interessante. As práticas, o MCTM já fala delas há muito tempo, elas aparecem com outro nome, um pouco mais matematizadas, mas várias pessoas estão muito chateadas porque não foi como está nos standards do MCTM, a gente já fala disso há tanto tempo. Não há um reconhecimento de que os educadores matemáticos já falavam disso há tanto tempo. Por outro lado, estão ali. Então, tem gente que fala, bom, pelo menos estão ali e agora as escolas vão começar a prestar atenção. Então, é um debate aí que ainda a gente vai ter que entender o que vai acontecer. Só para falar mais uma coisa, é que, na verdade, o que eu acho que... mais uma coisa sobre a educação matemática, várias das questões curriculares, a reorganização foi uma tentativa de prestar atenção às trajetórias de aprendizagem, há um discurso de atenção maior ao aluno, a lógica do aluno e não a lógica da disciplina, é uma coisa que está se discutindo bastante. Na prática, em alguns conteúdos onde a pesquisa era muito forte, e aquele pesquisador conseguiu fazer um pouco de lobby, o currículo mostra bem, eu acho, aí, resultados da educação matemática em termos de aprendizagem. Em outras áreas onde a pesquisa não é tão detalhada e talvez aquele pesquisador não foi consultado, o currículo continua a seguir a lógica da disciplina e o que se acha que os alunos fazem. Mais uma coisa, então, só para terminar, que esses currículos estão atrelados, então, ao desenvolvimento de testes nacionais. E aí é que eu acho que a coisa vai pegar. Foram criados 2 centros de testes para desenvolvimento de novos testes. Na verdade, tem muita gente interessante que eu respeito muito nesses centros. O que eles vão conseguir fazer, eu não sei, porque quando a negociação de fato acontecer, quem que sabe, é muito dinheiro. Esses centros têm centenas de milhões de dólares para desenvolver
esses testes. Os estados, então, estão num centro ou no outro. Até agora, alguns dos itens que eu já vi para esses testes, na verdade, eram interessantes em termos de o que você precisava saber para poder responder os tais dos itens. Eu acho que quando esses testes foram colocados em prática e quando o ensino não vai ter caminhado para conseguir pensar nessas questões que eu acho que vão ser mais difíceis, vai ser uma enorme... Quando todos os pais receberem que seus filhos não passaram, eu acho que o país vai pegar fogo. Então, eu estou esperando para ver. A gente ainda não viu esses testes, há alguns exemplos aí do que eles estão dizendo, ainda não vimos. Em teoria, para o ano letivo de 2014 e 2015, vai ser a primeira implementação desses testes ao longo do país. Obrigada, Paula. Eu, entretanto, estive aqui a pensar que vou mudar um bocadinho a metodologia que tinha combinado convosco, porque o tempo está a avançar muito rapidamente, nós já começámos atrasados. Então, o que eu ia propor, se a mesa achar bem, é o seguinte. Ia abrir a discussão aqui à plateia, comentando este primeiro tema, esta primeira questão e a segunda. E, portanto, poderiam fazer perguntas à mesa sobre a segunda questão também, que é para irmos avançando, porque senão não conseguimos percorrer os temas que me parecem todos bastante importantes. Portanto, ia dar a possibilidade agora de alguns comentários sobre as duas primeiras questões, portanto, as mudanças curriculares, o seu impacto nas práticas e também os programas de formação nacional e as dinâmicas que ficaram a partir deles. Pensei que estavam com muita vontade de participar. Há questões? Só se percebem as questões todas no final. Pois, se não quiserem, a mesa está preparada para continuar. Aqui do chat há algumas questões, mas são sobre outros assuntos. Está bem. Poderiam ser discutidos. Ok. Nós vamos manter-nos na nossa ordem. Ok, então pronto, vão pensando nas questões e voltamos aqui. Maria Lourdes. Ok. Sobre a segunda questão, que são os programas de formação de âmbito nacional, eu deduzi que eram os programas de formação contínua ou continuada. No entanto, quero fazer aqui uma referência à questão da formação inicial, porque ela, de facto, é uma questão, tem um papel relevante, fundamental. Até à minha geração, mais ou menos, aprendia-se por mimetismo, por intuição, por autodidatismo. Os meus professores eram aqueles que faziam esse investimento pessoal, eles próprios iam procurar, iam estudar, iam ler coisas, quase sempre do estrangeiro. Com a criação das licenciaturas em ensino, houve uma generalização de formação básica para a docência, apesar de algumas exceções, claro, que em 10 anos, muito rapidamente, alterou o perfil das nossas escolas. Eu recordo que no início da minha carreira, eu sou de Porto, fiz a licenciatura no Porto e quis ir para o Alentejo. Portanto, foi assim, aquela década a seguir ao 25 de Abril, eu fui para o Alentejo 3 anos, depois fiquei 10. E os 2 anos que eu estive lá, eu era a única professora do quadro da Escola Secundária de Odmira que tinha 7 vagas para matemática. No ano em que eu saí, quase nos finais dos anos 90, o grupo encheu em 2 anos, ou no ano seguinte encheu com as primeiras licenciadas e licenciados da Universidade de Évora. Portanto, de facto, as nossas escolas mudaram muito significativamente e nós, às tantas, não estamos muito conscientes dessa mudança, mas devemos estar, porque eu acho que o que vem a seguir, nos próximos 10 anos, pode acontecer uma coisa muito interessante, que pode dar um salto qualitativo às escolas, apesar deste panorama todo um bocadinho cinzento que eu descrevi antes, que tem a ver com aquela realidade que hoje de manhã já várias vezes chamamos a atenção, que é termos doutorados nas escolas, professores doutorados nas escolas secundárias e básicas. O que é que eu acho que pode ser uma mais-valia? Assim como a generalização das licenciaturas em ensino permitiram um grupo docente com know-how e com preparados para o ensino, não é? Apesar de tudo, ainda há um grande déficit, que é o déficit colaborativo, o déficit reflexivo, o déficit da participação. E eu penso
que professores doutorados nas escolas que passaram por uma experiência de investigação e reflexão podem fazer essa mudança nos corpos docentes, na forma como as escolas funcionam, daqui a 10 anos pode ser muito diferente. Sobretudo, se quem os orienta, quem trabalha com eles, estiver convencido e for capaz exatamente de formar para uma atitude e para uma prática colaborativa. Isto que se diz tão facilmente e que eu ouvi tantas vezes nestes 2 dias aqui, não é fácil, não é simples e não é inocente. Eu acho que é das atitudes pessoais e sociais mais complexas e mais complicadas de adquirir, de personalizar, de fazer nossas e de praticar. Porque tudo o resto socialmente, a nossa própria tendência pessoal é contra isso. É o individualismo, é a competição, é a avaliação dos professores com aquelas... Tudo isso, tudo está montado para que não haja colaboração. Portanto, o grande contributo das pessoas que podem ter tido no seu percurso formativo uma experiência de introspeção, de avaliação, de análise e de colaboração é tornar os professores nas escolas mais colaborativos e mais reflexivos, que não seja só o professor na sua sala de aula, que foi a grande luta e a grande conquista, enfim, não generalizada, mas pelo menos com avanços nestes últimos 30 anos, com os professores qualificados nas escolas, mas que se dê um salto e se passe de facto para uma outra cultura de escola. Em relação aos programas de formação contínua, de facto eles são essenciais, pelas razões que toda a gente entende, sobretudo para cautelar 2 perigos. O da autossuficiência da formação académica, não é? Porque hoje um professor novo que chega às escolas, quer dizer, um professor novo hoje não chega às escolas, também sabemos isso, mas um professor agora, quando chegar de novo à escola, pela primeira vez a uma escola, já é doutor, já é mestre, doutor, essas coisas todas, e pode haver uma certa autossuficiência académica do conhecimento e a autossuficiência da prática, daqueles que cada vez vamos ter mais prática também, por isso também já sabemos tudo. Já passamos por tudo, já sabemos tudo, já vimos tudo que há para ver debaixo do sol. Em relação a 2 projetos recentes a nível nacional e da iniciativa governamental, de governos anteriores, que terminaram mais ou menos abruptamente e que já várias vezes foram referidos aqui, a formação matemática dos professores de primeiro ciclo e o PAN, eu só queria sublinhar as potencialidades que o João Almir também já referiu na sua intervenção. Foram programas que, na sua intenção pelo menos, envolviam diretamente os professores na sua formação em contexto profissional, em contexto de sala de aula, um trabalho direto com os seus alunos e numa relação estreita entre professores no terreno, investigadores, formadores, acompanhantes. Acompanhamento. O João Almir também referiu, e eu também refiro aqui como um elemento muito importante. Acompanhamento no tempo. Não é aparecer lá de vez em quando para checar, para fazer lá o vistozinho na lista. Não. Acompanhamento no tempo. E a produção dos materiais, agora não me vou também referir sobre isso. Estes programas têm uma forte limitação. É que dependem da alternância política ou partidária. Portanto, liquidam-se, terminam-se sem mais. Portanto, este é o grande inconveniente destas medidas. São facilmente generalizáveis, têm muita visibilidade, têm um grande poder de convocatória, mas muda o governo e correm o risco de acabar sem mais, e isso foi o que nós vivemos. Por isso, projetos que nascem por iniciativa das instituições de ensino superior, como aquele que estamos a conhecer melhor durante este seminário, as instituições de ensino superior ligadas à formação de professores estão mais defendidas desta deriva ideológica. E é bom que se aproveite esta potencialidade. Podem não ser tão influentes a curto prazo. Podem não ser tão generalizáveis, mas também a generalização por decreto não é verdadeira generalização. Podem não ter tanta visibilidade, mas permitem um ciclo de vida mais saudável, mais natural. O que é que permanece depois de um programa destes, depois de um projeto destes? Às vezes até pode não permanecer nada de visível. Como dizia também o João, as coisas, todas as coisas ficaram mais ou menos na mesma. Ora, eu acho que não ficaram na mesma. Não ficam na mesma. Porque cada professor que participa num destes programas ou num destes projetos, que se implica neles, que se deixa afetar por eles, já não olhará para a tarefa profissional enquanto docente da mesma maneira que o fazia antes de ter tido esta experiência.
As experiências significativas também são muito importantes para os professores, são para todos os que aprendem. Algo na sua identidade profissional foi tocado. Pode não ser uma conversão para toda a vida, pode não ser uma paixão para toda a vida, mas enfim, enquanto dura, é para toda a vida. Mas algo se move para o Samuebe. Algo se move. E esse movimento é o que permite os avanços, mesmo pequenos, mesmo pouco visíveis, mas com uma potencialidade multiplicativa muito significativa. Bom, eu se calhar vou pedir ao João para comentar já. Sim. Ora, em relação aos programas de formação, eu tenho que dizer que eu, de âmbito nacional, que tive uma grande simpatia, desde a primeira hora, pelo programa de formação que foi feito para os professores do primeiro ciclo e um bocadinho para o segundo, e que infelizmente não chegou ao terceiro ciclo. Eu sou professor de terceiro ciclo e secundário e, portanto, tive muita pena não ter acesso a esse programa de formação. Eu compreendo que era capaz de ser complicado fazer mais do que aquilo que foi feito, mas realmente a minha simpatia por esse programa deve-se essencialmente a dois aspectos, que aliás a Lourdes acabou de referir. O ser demorado, o ser espalhado no tempo, ocupar normalmente um ano letivo. E ter o outro aspecto que eu acho muito importante, que é a monitorização de aulas, portanto aulas assistidas, aulas partilhadas, aulas refletidas. Eu acho que esses dois aspectos são essenciais. O tempo, eu acho que o tempo é muito importante e o que se passa nas aulas é isso que é o foco da coisa. E eu acho que noutras experiências de formação, como oficinas de formação e outras coisas mais, ou encontros de professores que são muito interessantes para sensibilizar para novas ideias, para novas coisas, eu acho que fica-se sempre à volta da coisa. Portanto, não se vai ao âmago. E esse programa de formação, eu acho que teve essa coragem de ir lá. Pronto, eu acho que em alguns sítios mais bem conseguido que noutros, como é evidente, uma coisa que é nacional, que depende muito das pessoas, e tudo isso depende das pessoas, e claro que nos sítios correu melhor do que noutros. Agora, eu acho que é de voltar a insistir naquele modelo, porque eu acho que aquele modelo tinha realmente qualidades que eu acho que não é de perder. Aliás, todas as pessoas que escreveram sobre esse modelo estão de acordo com aquilo que eu estou a dizer agora. Agora, a Hélia faz uma pergunta que eu acho muito chata, que é o que é que fica depois? E isso é que eu acho que é muito complicado de nós resolvermos, que é os programas acabam, portanto pode demorar 1 ano, 2, 3, mas acaba, aquilo não pode ser para toda a vida, quer dizer, não é possível. E o que é que fica nas escolas? Como é que as escolas vão de estar de maneira às dinâmicas de alta formação e trabalho colaborativo continuarem? Não é? Eu acho que esta pergunta é muito difícil de responder. Eu acho que alguém da plateia queira dar um contributo, eu gostava muito de ouvir, porque eu acho que é difícil realmente responder a isto, e eu acho que se calhar a solução até não é única, que se calhar cada escola vai ter que encontrar o seu caminho e a sua forma de se organizar, porque eu acho que isto não vai lá com uma coisa, isto é igual para todos, não, acho que não é essa a solução. Depende muito das pessoas, depende muito das lideranças que se encontrem nas escolas, depende, por exemplo, de parcerias com algumas instituições que estejam ao lado, que até pode, em algumas escolas resultar e em outras não resultar absolutamente nada. Eu acho que aqui a investigação também podia dar uma ajudinha e apontar alguns caminhos para como é que se resolve isto, não é? Eu acho que a divulgação de boas experiências parece-me interessante, porque há boas experiências. Há escolas que conseguiram manter essa dinâmica e esse trabalho. Eu conheço algumas, a minha, como sabem, pratica isso há muito tempo, mas há outras em que continua a não ser possível. Como é que se faz? Investigação, eu acho que estou a dar a palavra agora à Paula, se quiser falar sobre isto. Eu acho que a Hélia talvez eu devia falar primeiro, porque a deles é tão mais interessante. Aí ia ter mais debate, mas eu vou falar um pouco, então, do caso americano, acho que aí acaba o debate, quando eu conto. Mas, em termos de formação nacional, eu vou separar um pouco a formação inicial e continuada.
porque a formação continuada, claro, agora a grande questão é com relação a esse novo currículo nacional, o que acontece, então, na formação continuada. O currículo tem algumas diferenças grandes, assuntos que eram vistos mais tarde, que agora estão sendo vistos mais cedo, toda a parte de pensamento algébrico nos anos iniciais um pouco desapareceu, a parte de estatística e probabilidade e de análise de dados também passou só para o quinto, a partir da quinta série. Então, há muitas mudanças aí, algumas significativas, algumas... eu acho que os estados estão um pouco fazendo essa coisa de comparar o velho com o novo, o que estava aqui está ali, que eles chamam dessas pontes curriculares, né? O que estava aqui, agora é ali, o que estava ali, agora é aqui. Se você ensinava isso, agora ensina aquilo. Mas há outras mudanças mais significativas, particularmente com relação a essas práticas docentes que agora viraram parte do currículo, né? E do que dizem que vai ser testado. Então, no meu estado, por exemplo, o estado tem feito programas, basicamente o que o estado faz é fazer essas pontes, são 1, 2 dias de treinamento, eles não têm capacidade de chegar nem perto de cobrir todos os estados. O distrito no qual a minha universidade se insere, como eu disse antes, ele é enorme, são 100 escolas primárias e daí para cima. Também há um grupo de matemática que vem fazendo aí essa formação continuada, mas é muito pouco, 1, 2 dias por ano e assim foi. Então, de novo, a questão da formação continuada, na verdade, a grande questão, eu acho, que está se colocando para os pesquisadores é a questão da escala. Como é que você agora faz uma coisa a nível nacional? Eu tive a oportunidade de organizar um encontro sobre esse assunto lá na minha universidade. Geramos um relatório com 9 recomendações ligadas a essa questão do scale-up. Se alguém estiver interessado, eu mando. Então, essa é a questão da formação continuada. Na questão da formação inicial, houve agora um survey internacional sobre formação inicial, com vários países participaram, os Estados Unidos foi um, e o resultado internamente é que cada um faz uma coisa, cada estado faz uma coisa, não há, de fato, uma visão nacional do que deveria ser a formação inicial. Cada universidade, cada estado é variado e, por exemplo, no meu estado, a gente tem certos tipos de evidência que a gente tem que mandar para o estado para poder ser acreditado novamente, e assim foi. A única coisa que eu quero colocar aqui, que eu ontem mencionei também, não sei, para algumas pessoas com quem conversava, é que com essa enorme ênfase na avaliação nos Estados Unidos, agora a proposta que está na mesa, particularmente pelo governo, no meu estado agora um governo republicano em todas as casas, que a gente vai ser, as universidades, os cursos de formação inicial de professores passarão a ser avaliados pela avaliação dos professores, que é avaliada pelo desempenho dos alunos. Então, todos os cursos de formação de professores vão receber uma nota, e essa nota vai ser, então, a média da nota dos professores, que é a média do valor adicional desses professores com relação à formação dos alunos. Essa é a proposta na mesa.